Bom dia, 8h37, 7 minutinhos atrasado, mas isso não é problema, isso não tem, né, afeto nenhum, até porque eu estava organizando, tentando ficar mais bonita para essa live do segundo dia da mente positiva. Seja muito bem-vindo, uma ótima terça-feira para você, que seja leve e muito positiva. Hoje, nesse segundo dia da Semana da Mente Positiva, eu quero trazer para vocês algumas boas notícias. É muito importante começar o dia bem, né? Tentar ficar bem diante das situações difíceis. Hoje mesmo foi um daqueles dias que eu acordei assim, na correria dos compromissos, das prioridades, e confesso que uma das coisas que atrapalha muito a minha positividade, atrapalha muito a minha concentração, é a falta de organização. Se você é uma pessoa organizada, palmas para você. Agora, se você não é, aprenda a ser. A organização é um dos primeiros fatores para a gente ter uma mente positiva, para a gente conseguir se concentrar, para a gente, sabe, ter bons pensamentos. Porque não tem nada pior do que você estar trabalhando em casa, em home office, ver a casa uma zona, uma casa desorganizada, não é verdade? Isso atrapalha pra caramba. Mas enfim, esse não é o assunto de hoje. Existem muitos mentores, muitos perfis bacanas aí para você que tem dificuldade, né, de se organizar, para você que tem dificuldade de deixar as coisas organizadas, que fica procrastinando, deixando tudo para depois. Procrastinar é um grande problema, tá? Então, bora levantar, bora ter energia, bora ter um bom dia, bora seguir em frente aí, porque a vida não para. A vida não para, o tempo está correndo. E como você quer viver a sua vida? Quero deixar essa pergunta nessa live de hoje. Se você quer viver uma vida somente de reclamações, ou você quer viver uma vida repleta de gratidão? E aí, me diz. Hoje eu vou trazer para vocês, então, algumas boas notícias. Porque ontem a gente falou, né, dos fatores, dei algumas dicas de como ter uma mente mais positiva. E depois que a gente passa essas dicas, né, é importante aplicá-las. E um dos pontos que falava ontem era de ler boas notícias, de você alimentar a sua mente com coisas boas, de você procurar coisas boas. Então, além de ler boas notícias, é bom ler um bom livro, assistir bons filmes. Isso também ajuda a gente a ter uma mente positiva. Então, se você não assistiu a live de ontem, já corre no meu perfil, assista, que lá tem dicas sensacionais para você ter, sim, uma vida mais positiva. E hoje a ideia é trazer boas notícias. Por quê? Porque as boas notícias revigoram a esperança, nos dão alegria, renovam, né, a nossa paz na humanidade, a nossa crença de que existe um mundo melhor, não é mesmo? Então, conto aí com a audiência de vocês, tá? Hoje a proposta é realmente trazer boas notícias para incentivar você aí a fazer coisas boas, para você se sentir inspirado nas boas ações, naquilo que as pessoas estão fazendo. Sejam todos muito bem-vindos e vamos juntos nessa nossa segunda live da Mente Positiva. Quero começar com essa, que é emocionante essa notícia, tá? O inglês que teve morte cerebral declarada, tá? Declarada, acordou minutos antes de desligarem os aparelhos. Um milagre. Quantos milagres acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente não dá importância. E essa é sim uma grande notícia, né? Quando a família já estava sem esperança, os médicos já não tinham esperança, porque ele teve morte cerebral. Ele simplesmente acordou minutos antes de desligarem os aparelhos. Essa é a história de um jovem inglês de 28 anos. E, de fato, o inesperado aconteceu. Minutos antes de desligarem os aparelhos que o mantinham vivo, o James acordou. Pensa só nisso, gente. Olha que milagre, olha que sensacional. James foi parar no hospital e ficou mais de um ano em coma por conta de uma agressão. Ele passou por várias cirurgias de emergência, mas ainda não recuperava os sentidos. Os médicos até falaram para a família que o cérebro dele estava morto, que era melhor deixá-lo partir. Mas, tá vendo? Na hora que já estavam decididos de desligar o aparelho, deixar ele partir, ele simplesmente acordou. Nós não temos poder sobre a nossa vida, muito menos na vida dos outros. Só Deus
sabe a hora certa de cada um. Então, é por isso que eu também sou super contrária à questão do aborto, sou super contrária a essa questão da gente decidir se aquela pessoa está pronta ou não para morrer. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quais são os planos de Deus para aquela pessoa, quais são os planos de Deus, né, para cada um de nós. Então, a gente tem que apenas confiar e entregar a Ele, porque Ele é o Senhor da vida. Somente Deus dá e Deus tira. E vamos para mais uma boa notícia. Filho de ex-catador reciclável conquista a vaga de mestrado na Universidade de Oxford. Essa conquista é coletiva. Olha que legal. Ele se dedicou, ele se esforçou, estudou e hoje está aí mostrando que nenhuma profissão é capaz de definir o caráter ou a capacidade de uma pessoa, né? Essa é a história do Giancarlo, de 22 anos. Ele é filho de um ex-catador de materiais recicláveis e recentemente recebeu uma notícia que mudaria a sua vida. Ele foi aprovado para um mestrado em políticas públicas na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Esse feito histórico tornou Giancarlo o brasileiro mais jovem a ingressar no programa. Olha que legal, gente, que grande notícia, não é mesmo? Isso dá um ânimo, né? Mostra que, sim, todo mundo consegue se esforçar, todo mundo é capaz. E essa história de empatia, isso aqui foi um vídeo que circulou na internet e conquistou muita gente. Um menino autista, um menino guia um colega cego na formatura da escola e dá show de empatia. Um garotinho, então, guiou o seu colega na formatura. E a gente sempre espera que nas escolas as crianças se apoiem, né? Mas a gente sabe que é difícil, muitas acabam cometendo bullying, e isso é um exemplo que vem de casa, tá? Então, o exemplo do bem, das coisas boas, precisam vir de casa. O gesto de empatia desse garotinho com certeza veio dos pais. Então, saiba que o seu papel como pai, como mãe, é criar um ser humano melhor para nossa sociedade, tá? E foi algo que esse garotinho fez, né? Ele decidiu apoiar o seu colega cego na formatura da escola primária no México. E um usuário do TikTok compartilhou essa cena para lá de emocionante. O vídeo mostra o filho dele, o Marco Antônio, dando uma mãozinha ao amigo Emílio durante a formatura. Quando Emílio precisava de um pouco de ajuda para andar na fila de alunos, Marco Antônio não pensou duas vezes e foi ajudar o coleguinha. Ele se ajustou ao ritmo de Emílio e foi ali. Empatia, gente. Respeito, inclusão. Não basta somente a gente também pensar somente nós, na nossa mente, nesse egoísmo, pensar assim, eu tenho que ter uma mente positiva. Quando a gente tem uma mente positiva, consequentemente a gente também tá praticando bons hábitos, a gente tá fazendo coisas boas, tá? Quanto mais a gente fica alimentando-se de coisas ruins, quanto mais a gente fica achando que vai fazer coisa ruim, cara, você só tá se destruindo por dentro, tá? Então, assim, atenção com aquilo que você pensa, com aquilo que você pede, com aquilo que você faz. Especialmente no trânsito, né? Eu vindo aqui para essa live, peguei um trânsito caótico e gente querendo furar fila. Quando a gente tá no trânsito, a gente vê os espertinhos querendo passar pelo acostamento. A gente vê os espertinhos, né? Querendo fazer manobras radicais, querendo ser mais rápido do que o outro. E isso realmente deixa a gente irritado, cara. Quem é que não se irrita com isso, né? Fala aí, me diz aí, comenta aí, porque não tem como a gente não se irritar, tá? Mas a maneira como você encara esses problemas é que vai influenciar no seu dia. Então, é relevar, gente, é respirar, é falar assim, cara, eu não tô nem aí, eu não vou me importar com essas pessoas que só querem, né, fazer o mal ou que só querem simplesmente passar por cima dos outros, tá? Não se deixe abater pela negatividade dos outros. Procure você ser uma luz, procure você fazer a diferença. Até porque eu acredito muito nessa frase, gentileza gera gentileza. E se você já foi gentil no trânsito, com certeza alguém também já foi gentil com você. E é isso que importa, tá? Isso que importa na nossa vida. A positividade, ela vai muito além de só pensar coisas boas, de ser otimista. Ela vai também de acordo com o seu gesto, com as suas ações, aquilo que você faz
pelo próximo, com certeza impacta positivamente na sua mente. Vamos para mais algumas boas notícias. E eu quero saber também, se você assistir essa live, comenta, tá? Deixa o seu comentário aí. Se você tem dificuldades de encarar problemas, se você tem dificuldade de resolver problemas. Porque ontem eu falei, uma das dicas que eu dei aqui para ter uma mente positiva é saber que diante de todo problema existe uma solução. E se você ainda não encontrou uma solução, tente novamente, sabe? Insista, persista, não desista na primeira dificuldade. Isso é essencial. E outro ponto também muito importante para a gente ter uma mente mais positiva é saber o que a gente está ouvindo, né? Se cercar de coisas boas. Você já teve aquela experiência de ir para uma natureza, de ir para a cachoeira? Quem que nunca foi na cachoeira, num local assim, e não sentiu uma paz, sentiu assim revigorado? Pois é, gente, às vezes nós precisamos sair do turbilhão dos dia a dia, do turbilhão da cidade, da vida, para buscar esse interior, para se energizar. É uma questão de energia. Quando você está na natureza, com certeza você sente aquela energia positiva do ambiente, do ar puro, e isso é maravilhoso. Eu digo até por experiência própria, tá? Eu estive recentemente em São Paulo, aquela cidade cheia de prédios, né? E quando eu ia no parque, parece que me desligava daquele mundo, daquela, né, daquele mundo, daquela cidade de concreto. Então, às vezes, você também tá precisando um pouco disso. É importante. É importante ter uma boa noite de sono. É importante você já acordar fazendo o que você gosta, sabe? Não acorde frustrado porque o despertador tocou e você já tem que trabalhar. Isso ajuda, ter uma mente positiva, ajuda até você a encarar as dificuldades do seu trabalho. Se tá pesado, se o clima tá pesado no seu trabalho, se você já tá de saco cheio do seu trabalho, você tem que respirar bem fundo, procurar as coisas positivas naquilo que você faz, tá? E tentar canalizar, tentar buscar realmente essa energia positiva até mesmo no seu ambiente de trabalho, porque isso vai influenciar na sua produtividade, isso vai influenciar no seu astral, né? Eu sei que muita gente trabalha com algo que às vezes não gosta, com algo que se frustra, então assim, é tentar mesmo fazer aquilo que você gosta, não deixe jamais de fazer as coisas que você gosta, tá? E eu falo isso até por experiência própria, porque como mãe, nós mulheres acabamos abrindo mão de muita coisa que a gente gosta por conta dos nossos filhos. Por isso que a gente vê tanta mãe frustrada, tanta mãe assim, abalada e triste, porque ela simplesmente deixa de ser ela, deixa de fazer as coisas que ela gosta inteiramente por seus filhos. E, gente, é importante sim se doar pelos filhos, mas com certeza o seu filho vai gostar muito mais se a mãe dele estiver bem e feliz com ela também. Tá? Então isso é importantíssimo, tá bom, mães? Pensem nisso, sabe? Comece a valorizar mais as coisas que você gosta. Se você gosta de ter um momento no salão, não perca isso. Se você gosta de sair, tomar um ar, sabe? Sair para beber com as amigas também, converse com seu esposo e faça aquilo que você gosta. Não deixe de fazer as coisas que você gosta, gente. A gente tá vendo muitas pessoas frustradas, com raiva, estressadas, porque elas estão dependentes dos compromissos da vida e se esquecendo do lazer, se esquecendo das coisas boas, das coisas prazerosas da vida. Você, o que você tem se sentido frustrado, que você não consegue fazer, que você, sabe, tá sentindo aquele peso, aquela carga emocional? Pense nisso. Avalie como está a sua vida, se a sua vida tá só acordar, levantar, trabalhar, ir pra cama e é isso, a gente às vezes acha que a nossa vida tá no automático, mas não, tá? Mude essa perspectiva, você também pode ser dono da sua própria vida e fazer sempre aquilo que você gosta, tá? Vamos para mais duas boas notícias. Aqui a gente tá trazendo boas notícias porque as boas notícias nos ajudam a ter uma mente positiva. Olha essa que bonitinha, gente. Um taxista adota um cachorrinho que foi abandonado no carro durante a viagem.
Ele ficou chocado ao perceber que o cachorrinho havia sido abandonado em seu carro. Ele não pensou duas vezes e adotou o bichinho. Na maldade de uma pessoa que abandonou um animal, existe outra pessoa com amor, com acolhimento, preparada para dar esse amor. Quem você escolhe ser? Você escolhe ser aquela pessoa rancorosa que só faz o mal? Ou você escolhe ser aquela pessoa que faz a diferença, que quer fazer o bem, que quer ajudar o próximo? Isso é importantíssimo, tá, gente? E aqui hoje eu trouxe notícias para vocês, tanto do Razões para Acreditar, quanto do Só Notícia Boa, tá? Que são dois sites somente de boas notícias. E eu quero também deixar aqui para vocês a importância, sim, de você se manter informado, de você ficar por dentro das notícias do mundo, mas não se prender a essas notícias pesadas, sabe? Tente buscar um equilíbrio. Você se informou, acordou, viu as notícias do mundo, só tá acontecendo tragédia no mundo? Calma. Vou ler agora o Só Notícia Boa ou Razões para Acreditar, para dar aquela equilibrada e para ver que existe sim ainda uma esperança de luz, de humanidade, né? Existe ainda uma esperança na nossa humanidade, tá? Então, é muito importante você saber equilibrar. Se informe, tenha noção das coisas que estão acontecendo no mundo, mas não se prenda, tá? Não se prenda a essas situações negativas. Procure notícias positivas para você ver que existem pessoas também fazendo a diferença. No momento que você vê casos de violência, de pessoas fazendo mal, você equilibra com as pessoas que querem fazer o bem. E aí, cabe a você escolher quem você quer ser. Se você quer ser alguém inerte, que não faz nada, ou se você quer ser alguém que faz alguma coisa, que quer fazer a diferença também de alguma forma, né? Então, as boas notícias, elas nos ajudam dessa forma, tá? Por isso que é importante você equilibrar essas informações. No período da pandemia, a gente foi intoxicado de notícias negativas o tempo inteiro. Era medo, era insegurança, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Mas esses sites conseguiram trazer um pouquinho de esperança, mostraram pessoas que estavam se reinventando, pessoas que estavam sendo curadas, pessoas que estavam fazendo a diferença, né? Porque é aquilo, gente. A situação onde você está e para onde você quer ir, cabe somente a você. Você tem dois lados na vida. Qual lado você escolhe? Qual lado que você quer de fato viver, né? Aqui, nessa semana, eu tô trazendo para vocês a proposta da mente positiva. Você não precisa ser uma pessoa positivamente tóxica, uma pessoa mega otimista o tempo inteiro. Mas você precisa saber que tudo na vida passa, que todo problema tem solução, que tudo só depende de você. E é isso. A mente positiva nos ajuda a encarar a vida de uma forma mais leve. Tirar o fardo das responsabilidades, das consequências da vida, de tudo que nos acontece, né? E vamos para a nossa última notícia boa de hoje. Amanhã tem mais, às 8h30 aqui no meu perfil. Gratidão por você estar aqui me acompanhando. Muito, muito obrigada. Que aí a gente tem... Esses são algumas notícias que eu gosto de trazer, porque são sites específicos e maravilhosos de boas notícias, né? Tanto o Só Notícia Boa quanto o Razões para Acreditar, eles têm vaquinhas. Quantas pessoas você conhece que fica assim, eu não sei para onde eu vou doar, eu não sei o que eu vou fazer. Gente, se você não sabe, você tá com dinheiro sobrando aí, você quer ajudar, você quer fazer a diferença na vida de alguém, acesse o Só Vaquinha Boa ou o Só Voa do Razões para Acreditar. Lá tem muita gente precisando, sabe? Eles fazem vaquinhas de pessoas que estão realmente precisando. Ali não é golpe, ali é algo muito real. Eles
Eles conhecem, eles investigam a história daquela pessoa para saber se a pessoa tá falando a verdade, para saber qual é a história, o que ela tá precisando de fato. E depois de toda essa investigação que eles lançam a vaquinha para ajudar. Então tem muitos casos de pessoas com doenças raras, seríssimas, que precisam de tratamento. Então assim, nessa semana, procure fazer alguma coisa que vai te preencher, sabe? Que vai fazer a diferença na sua vida. Veja o que você pode fazer para ajudar os outros. Eu tô, além da mente positiva, eu tô tentando ser mais organizada na minha vida. Eu tô abrindo mão de muitas coisas, tentando me desapegar daquilo que eu quase não uso, né? Para doar para quem realmente precisa. Gente, isso é essencial, tá? Isso é uma forma também da gente ter uma mente mais positiva. E aqui no Só Vaquinha Boa, você vê histórias, por exemplo, de um idoso de 90 anos que vive em situação de vulnerabilidade e ele ganhou uma ajuda para reformar a casa. Jovem que resgata animais de rua desde os 10 anos abriu uma ONG e inspira missão de vida. Menino autista cria perfil nas redes sociais para dar aulas de reforço gratuitas. Jovem ajuda pacientes que enfrentam câncer com vídeos motivacionais. Ai, gente, eu até me emocionei. Por quê? Porque a gente vê pessoas humildes, pessoas simples fazendo a diferença. Eu acho que ninguém tá nesse mundo aqui para passar por esse mundo à toa, para viver, morrer e tá. E o que que você fez? O que que você fez? Qual a marca você deixou desse mundo? Às vezes eu fico me questionando assim, nossa Deus, o que que eu tô fazendo? O que que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar mais as pessoas? Sabe? Às vezes a gente se prende no nosso mundo e esquece de ajudar o outro, esquece de ver a necessidade do outro, e você ajuda com um simples bom dia, você ajuda doando um casaco que você tá guardado ali há tanto tempo e tem pessoas passando frio. Enfim, gente, são histórias que mostram que qualquer um, tá? Qualquer um mesmo, de qualquer idade, pode ajudar e tornar o nosso mundo um lugar melhor. Então, esse é o convite para você hoje, no nosso segundo dia da mente positiva. Seja uma pessoa melhor para os outros e para você, tá? Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser, às 8h30, com mais boas notícias e, claro, mensagens motivacionais para você ter uma mente mais positiva e ser uma pessoa melhor. Tchau, tchau!